Alô motorista e motociclista! Pra quem não me conhece, eu sou Amanda Pagliari, uma apaixonada por motos, e tô aqui a convite do Gringo para te dar uma carona na história de duas irmãs também apaixonadas por motos, corajosas e que mudaram a visão da mulher sobre duas rodas. Essas daqui são as irmãs Van Buren, do meu lado direito a Adeline e do lado esquerdo a Augusta. Augusta e Adeline foram as primeiras mulheres a cruzarem os Estados Unidos a bordo de motos, provando que sim, elas podiam tanto quanto os homens. Aliás, se você não viu ainda os outros episódios da nossa série Dirija como uma Mulher, os links estão aqui embaixo na descrição. Confere lá, é cada história que dá muito orgulho. Bora lá? Então vem e acelera comigo! Gente, a história dessas irmãs começa lá em 1916, bem ali, no meio da Primeira Guerra Mundial, época em que as mulheres não tinham quase nenhum direito. E foi no meio desse cenário caótico que as irmãs Van Buren decidiram tomar uma atitude corajosa que as colocariam em um lugar de destaque na história. Augusta, com 32 anos, e Adeline, com 26, eram da alta sociedade americana, descendentes, sabem de quem? Do ex-presidente Martin Van Buren. E desde jovens não eram muito fãs de coisas voltadas às moças de sua época. Em vez de tricô, chás da tarde e aulas de piano, as Van Buren curtiam atividades, digamos, mais radicais, como mergulho, natação, luta livre, canoagem, corrida e, claro, motocicletas. Para quem não me conhece, eu também fui pioneira no meu caminho. Em 2009, comprei uma scooter para fugir do trânsito em São Paulo e percebi que quase não haviam mulheres sobre duas rodas pela cidade. Resolvi então criar um site chamado Mulheres de Moto, contando as aventuras e perrengues, aliás, moto-perrengues de mulheres sobre duas rodas. Foi o primeiro site sobre motos voltado para mulheres. A ideia era ser um espaço de informação e entretenimento, mas acabou se tornando mais um portal de notícias. E hoje tem até uma seção onde mulheres podem encontrar motogrupos e motoclubes em todo o país. Mas voltando aqui às nossas irmãs, quando os Estados Unidos entraram de vez na guerra, as Van Buren, como a maioria das mulheres, ajudavam na reabilitação dos feridos e contribuíram de maneira distinta. Elas também buscavam algo além. Elas queriam provar que poderiam servir ao seu país de uma maneira mais assim, do jeitão delas. A ideia era cruzar o país de moto, trabalhando como mensageiras. Mas pera que não é só isso não. Outro importante objetivo da viagem era requisitar o direito ao voto, algo que apenas os homens tinham direito na época. Viu só? Pioneiras e corajosas. Aliás, coragem é muito importante para seguir em frente, né, gente? No meu caso, o site me ajudou muito. Em 2017, fiz um vídeo que viralizou e com isso ganhei fama nacional no mundo das duas rodas. Com esse empurrãozinho da galera, tomei gosto pela coisa e comecei a fazer vários vídeos bombando o canal Motoplay de vez. Hoje, meu canal é referência no Brasil, quebrando o tabu de que as mulheres não podem falar sobre motos. Legal, né? Mas seguindo aqui com as Van Buren, elas então, decididas a fazer essa viagem pelo país, compraram duas belezinhas dessas aqui, a Indian Power Plus. E assim partiram lá do Brooklyn, Nova York, encarando uma jornada de quase 5.000 quilômetros. Elas imaginavam que chegariam a Los Angeles em um mês, mas demorou um pouquinho mais. Só um pouquinho. Bom, primeiro porque as estradas eram muito ruins, o que dificultava pilotar à noite, já que os faróis das suas motos eram alimentadas a gás. Somado a isso, nas imediações de Chicago, as irmãs Van Buren foram presas. E não só uma vez não, viu? Mas algumas. Sabia? E por quê? Você vai me perguntar. Bom, elas estavam usando calças, algo proibido para as mulheres em alguns estados americanos na época. Mas elas continuaram firmes e se tornaram as primeiras mulheres a chegar ao topo do temido Pikes Peak em Colorado. Elas ainda cruzaram as montanhas rochosas, pegaram muita chuva, péssimas condições nas estradas, fazendo com que suas valentes Indian Power Plus começassem a atolar. E só depois de muito moto perrengue e a ajuda dos moradores locais é que elas puderam continuar e finalmente chegar em Los Angeles. Aliás, como essas duas irmãs corajosas, a Amandinha aqui também fez muitas viagens desafiadoras. Peguei a Transamazônica, a Pará, Porto Velho, tudo de moto. Fiz também a Rodovia Fantasma, a BR-319, duas vezes,
mas em momentos diferentes. Na primeira, fiz no seco, um pouquinho mais fácil, né? E na segunda, na época de chuvas, em uma viagem partindo de Manaus, indo até São Paulo. Foi a viagem mais desafiadora da minha vida. Éramos 5 pilotos e eu, Mandinha, aqui, a única mulher. No total, 16 dias e quase 5.000 quilômetros. Gente, foram muitos motoperrengues e atoleiros, assim como as irmãs Van Buren. Mas voltando aqui às nossas queridas irmãs, a viagem era para ser de 1 mês, mas foram 3. E elas ainda esticaram a viagem até, Tijuana, lá no México. Arriba, Van Buren! Pois é, a mídia na época fez com que a viagem remetesse mais ao lazer de 2 supostas dondocas do que uma declaração política ou uma realização histórica. O reconhecimento, infelizmente, veio mais tarde. Em 2002, as 2 irmãs foram nomeadas para o Hall da Fama da Associação Americana de Motociclismo. E depois dessa viagem épica, vocês me perguntam: o que aconteceu com as irmãs? Bom, Adeline se tornou advogada em Nova York e Augusta, pilota de avião, voando como membro do Esquadrão 99, criado por outra pioneira, Amelia Earhart. Que história inspiradora, né, gente? Se não fosse por essas 2 aqui, o caminho para eu chegar até aqui poderia ter sido diferente. Obrigada, Adeline e Augusta. A coragem de vocês foi determinante para a minha coragem e de tantas outras mulheres de seguir com a vontade de pilotar uma moto. Para mim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Mais do que fama, ganhei propósito de vida. E aí, gostaram? No próximo Dirija com uma Mulher tem mais histórias de mulheres incríveis como as irmãs Van Buren. Aliás, se souberem de uma história legal como essa, manda pra gente que o gringo vai atrás. Combinado? Fiquem ligados por aqui e até mais. Moto beijo! Gringo!